Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, mais conhecido simplesmente como Nero, permanece como uma das figuras mais infames e controversas da história romana. Sua vida foi uma tapeçaria tecida com fios de poder, arte, tirania e, acima de tudo, um mito duradouro que ofuscou a realidade de seu reinado. A imagem mais persistente de Nero é a do déspota enlouquecido que tocou seu instrumento musical enquanto a grande cidade de Roma era consumida pelas chamas. Esta poderosa vinheta histórica, embora dramaticamente cativante, é uma simplificação grosseira de um período complexo e de um homem multifacetado. Para entender a lenda, é preciso primeiro explorar a vida do homem por trás dela. Nascido em 37 d.C., Lúcio Domício Aenobarbo, seu nome original tinha uma linhagem imperial, sendo sobrinho neto do imperador Tibério. Sua mãe, Agripina, a jovem, era uma mulher de ambição implacável e uma figura central na sua ascensão ao poder. Após o exílio durante o reinado de Calígula, Agripina retornou a Roma e casou-se com seu tio, o imperador Cláudio. Ela persuadiu Cláudio a adotar Nero como seu próprio filho, colocando-o à frente do filho biológico do imperador britânico, na linha de sucessão. A educação de Nero foi confiada a dois dos homens mais respeitados da época, o filósofo estoico Sêneca e o prefeito do pretório Sesto Afrânio Burro. Sêneca tentou moldá-lo em um governante justo e moderado, instruindo-o em filosofia e retórica. Burro, por outro lado, forneceu-lhe o conhecimento militar e administrativo necessário para governar o vasto Império Romano. Em 54 d.C., o imperador Cláudio morreu, supostamente envenenado por Agripina com um prato de cogumelos. Com apenas 16 anos, Nero foi aclamado imperador pela guarda pretoriana e, em seguida, pelo Senado. Os primeiros 5 anos de seu reinado, conhecidos como o Quinquennium Neronis, são frequentemente citados pelos historiadores como um período de governo exemplar. Guiado por Sêneca e Burro, Nero implementou reformas fiscais, aumentou a autoridade do Senado e promoveu a justiça. Ele proibiu concursos de gladiadores até a morte e tentou reduzir os impostos para aliviar o fardo sobre os pobres. No entanto, a influência de sua mãe começou a se tornar um problema. Agripina desejava governar através de seu filho e sua interferência nos assuntos de Estado tornou-se cada vez mais ousada. A crescente tensão entre mãe e filho culminou em uma luta mortal pelo poder. Em 59 d.C., Nero, temendo a ambição de sua mãe, ordenou seu assassinato. A tentativa inicial de matá-la em um barco que se desfazia falhou e ela nadou até a costa. Nero, então, enviou assassinos para terminar o trabalho, um ato que o assombraria pelo resto de sua vida. Com a morte de Agripina e, mais tarde, de Burro, e com o subsequente retiro de Sêneca, os freios sobre o comportamento de Nero desapareceram. Sua verdadeira paixão não era a política, mas as artes. Nero instituiu os Neronia, um festival de estilo grego que incluía competições de música, poesia e atletismo. Ele próprio participava desses concursos, para o escândalo da elite senatorial, que via tais exibições públicas como indignas de seu status. Sua obsessão pela cultura grega e suas performances artísticas alienaram muitos dos aristocratas conservadores de Roma. O ponto de virada de seu reinado e a origem de sua lenda mais sombria ocorreram na noite de 18 de julho de 64 d.C. Um incêndio começou na área do Circo Máximo, em meio a lojas cheias de mercadorias inflamáveis. Impulsionado por um forte vento, o fogo rapidamente se transformou em um inferno incontrolável.
O grande incêndio de Roma durou 6 dias e 7 noites, destruindo vastas áreas da cidade. Dos 14 distritos de Roma, 3 foram completamente aniquilados, e 7 outros ficaram gravemente danificados. Milhares de pessoas morreram e centenas de milhares ficaram desabrigadas. Templos, santuários e edifícios públicos que haviam permanecido por séculos foram reduzidos a cinzas. Foi neste cenário de devastação que nasceu a lenda de Nero. Rumores começaram a circular de que o próprio imperador havia iniciado o incêndio. Dizia-se que ele desejava abrir espaço para construir um novo e grandioso palácio, a Domus Aurea. A história mais famosa, popularizada por historiadores posteriores como Suetônio e Dion Cássio, afirmava que Nero assistiu ao espetáculo do telhado de seu palácio. Segundo a lenda, ele estava vestido com um traje de palco e, enquanto a cidade queimava, cantou um poema épico sobre a queda de Troia, acompanhando-se em sua lira. A imagem de Nero tocando violino é um anacronismo, já que o violino só seria inventado mais de 1000 anos depois. O instrumento correto seria a lira, um instrumento de cordas comum na Grécia e Roma antigas. Mas a verdade histórica é provavelmente muito menos dramática. O historiador Tácito, a fonte mais confiável e contemporânea, oferece um relato diferente. Segundo Tácito, Nero não estava em Roma quando o incêndio começou. Ele estava em sua vila em Anzio, a cerca de 50 quilômetros de distância. Ao saber da notícia, ele correu de volta para a cidade e organizou os esforços de socorro. Ele abriu seus palácios e jardins privados para abrigar os desabrigados e providenciou o fornecimento de alimentos a preços subsidiados. Nero também implementou um novo código de construção para a cidade reconstruída, com ruas mais largas e o uso de materiais mais resistentes ao fogo. No entanto, os rumores de sua culpa persistiram, alimentados por sua impopularidade e pela escala da reconstrução. Precisando de um bode expiatório para desviar a culpa de si mesmo, Nero voltou sua atenção para um pequeno e misterioso grupo religioso, os cristãos. Os cristãos eram vistos com suspeita em Roma, praticando seus rituais em segredo e se recusando a adorar os deuses romanos e o imperador. Nero os acusou de iniciar o incêndio e desencadeou uma perseguição brutal contra eles. Tácito descreve com horror como os cristãos foram torturados e mortos de maneiras sádicas. Alguns foram crucificados, outros foram costurados em peles de animais e atacados por cães. Outros ainda foram cobertos de piche e incendiados para servir como tochas humanas para iluminar os jardins de Nero à noite. Esta foi a primeira perseguição em grande escala aos cristãos pelo Estado romano e estabeleceu um precedente sombrio para os séculos seguintes. Enquanto isso, na terra devastada pelo incêndio, Nero começou a construção de seu projeto mais ambicioso, a Domus Aurea, ou Casa Dourada. Era um complexo palaciano extravagante que se estendia por várias colinas, cobrindo uma área imensa no coração de Roma. A Domus Aurea apresentava paredes incrustadas de ouro e pedras preciosas, tetos giratórios que derramavam flores e perfumes, e um lago artificial. Na entrada, havia uma estátua colossal de bronze de Nero, com mais de 30 metros de altura, conhecida como o Colosso de Nero. A extravagância do projeto, construído em terras públicas e financiado com o tesouro do Estado, causou imensa raiva entre o povo e a aristocracia. Parecia confirmar as suspeitas de que Nero havia queimado a cidade para satisfazer sua própria vaidade arquitetônica. O descontentamento com seu governo cresceu, levando a várias conspirações. A mais significativa foi a conspiração de Pisão, em 65 D.C., envolvendo senadores, cavaleiros e até mesmo o antigo tutor de Nero. A conspiração foi descoberta e Nero retaliou com uma onda de execuções e suicídios forçados. Sêneca foi uma das vítimas, forçado a cometer suicídio, um fim trágico para o homem que tentou guiar Nero para a moderação. A repressão brutal apenas alimentou mais oposição, e a paranoia de Nero aumentou.
Nos anos seguintes, revoltas começaram a eclodir nas províncias do Império. Em 68 d.C. e Mazanoa e Sims, o governador da Gália, Lugdunense, Vindex, rebelou-se abertamente, denunciando Nero como um tirano. Embora a revolta de Vindex tenha sido esmagada, ela foi rapidamente seguida pela rebelião de Galba, o governador da Espanha. Galba obteve o apoio da guarda pretoriana em Roma, que abandonou Nero. O Senado, sentindo a mudança do vento, declarou Nero um inimigo público. Abandonado por todos, Nero fugiu de Roma disfarçado. Ele se refugiou na vila de um de seus libertos, onde o desespero tomou conta dele. Ao ouvir que os soldados do Senado estavam se aproximando para prendê-lo e executá-lo, ele decidiu tirar a própria vida. Incapaz de fazer o ato sozinho, ele hesitou, lamentando: "Que artista morre em mim?" Com a ajuda de seu secretário, Epafrodito, ele finalmente mergulhou o punhal em sua garganta. Sua morte em 68 d.C. aos 30 anos, marcou o fim da dinastia Júlio-Claudiana. A morte de Nero mergulhou Roma no caos, levando ao ano dos 4 imperadores, um período de guerra civil. Então, como a imagem de Nero tocando enquanto Roma queimava se tornou tão indelevelmente gravada na consciência ocidental? Historiadores como Suetônio, Tácito e Dião Cássio, escrevendo décadas ou mesmo séculos depois, eram de classe senatorial e hostis a Nero. Eles o retrataram como o arquétipo do tirano, cruel, vaidoso, autoindulgente e insano. Eles aproveitaram os rumores sobre o incêndio para criar uma narrativa poderosa de sua depravação. A história de um imperador que se preocupava mais com sua arte do que com seu povo em sofrimento era uma ferramenta de propaganda eficaz. A perseguição aos cristãos também garantiu que os escritores cristãos posteriores o retratassem como o anticristo. A lenda serviu aos propósitos de diferentes grupos: a elite senatorial, que ele desprezava, e os cristãos que ele perseguiu. No final, a verdade sobre Nero é muito mais complexa do que a lenda permite. Ele foi um governante que começou com promessas, mas cujo reinado degenerou em tirania sob o peso do poder absoluto e da paranoia pessoal. Ele foi um homem de sensibilidade artística genuína, mas desprovido da disciplina e do senso de dever exigidos de um imperador. O mito de Nero tocando enquanto Roma queimava sobrevive não porque seja factualmente verdadeiro, mas porque é simbolicamente poderoso. Ele encapsula o medo universal da liderança indiferente, de um governante que se diverte enquanto seu povo sofre. Nero, o homem, morreu em uma vila nos arredores de Roma, mas Nero, o símbolo, continua a queimar intensamente na imaginação popular. A história dele serve como um lembrete eterno do poder da narrativa e de como a história é frequentemente escrita pelos vencedores e pelos que sobreviveram para contá-la. Seu nome evoca imagens de decadência, luxúria e crueldade sem limites. A fascinação por sua figura não diminuiu com o passar dos milênios. O Coliseu, um dos monumentos mais famosos de Roma, foi construído no local do lago artificial da Domus Aurea de Nero pelos seus sucessores, os Flávios. O Colosso de Nero foi movido e modificado para se parecer com o deus Sol, antes de eventualmente ser destruído. Apesar dos esforços de seus sucessores para apagar sua memória através da Damnatio Memoriae, a lenda de Nero provou ser inextinguível. Sua vida foi marcada por tragédias familiares, incluindo a morte de sua primeira esposa, Otávia, que ele exilou e depois executou. Sua segunda esposa, Popeia Sabina, morreu durante a gravidez, supostamente após Nero a ter chutado em um acesso de raiva. Apesar de seus crimes, Tácito admite que Nero era genuinamente popular entre as classes mais baixas de Roma, que apreciavam seus jogos, espetáculos e generosidade. Após sua morte, surgiram vários falsos Neros, impostores que reivindicavam ser o imperador retornado, explorando a crença popular de que ele não havia realmente morrido.
A complexidade de seu caráter o torna um estudo de caso fascinante em psicologia do poder. Ele ansiava por amor e aclamação, buscando-os no palco e nos aplausos da multidão, em vez de nos corredores do poder. E a tensão entre o papel de princeps, primeiro cidadão, e o de artista definiu seu reinado e sua queda. O grande incêndio de Roma foi um desastre de proporções épicas, independentemente de sua causa. As chamas saltavam entre os insulae, os blocos de apartamentos superlotados e mal construídos onde viviam os pobres de Roma. A reconstrução da cidade, embora mais segura, deslocou milhares e mudou a face da capital para sempre. A história de Nero e do incêndio foi adaptada inúmeras vezes em óperas, peças de teatro, livros e filmes. O filme Quo Vadis, de 1951, consolidou a imagem de Nero como um tirano maníaco e infantil para o público do século XX. A frase "brincar enquanto Roma queima" tornou-se um idioma para a inação irresponsável diante de um desastre. A verdade é que a culpa de Nero pelo incêndio nunca poderá ser provada ou refutada conclusivamente. O que é certo é que ele explorou a tragédia para seus próprios fins, tanto na perseguição aos cristãos quanto na construção de seu palácio. Sua vida é uma advertência sobre os perigos do poder absoluto, não controlado pela responsabilidade. O contraste entre o início promissor de seu reinado e seu fim sangrento é uma tragédia de proporções shakespearianas. Nero desafiou as convenções de sua classe e pagou o preço final por isso. Seus interesses artísticos, se tivessem sido nutridos em um cidadão privado, poderiam ter sido celebrados. Mas para um imperador romano, eles foram vistos como um sinal de fraqueza e decadência. Ele sonhava com uma capital helenística, uma Nerópolis, mas os romanos conservadores não compartilhavam de sua visão. O incêndio proporcionou-lhe a tela em branco que ele talvez desejasse, mas a um custo humano terrível. Sua incapacidade de gerir a percepção pública foi uma de suas maiores falhas como líder. Ele subestimou profundamente o poder do ressentimento senatorial e a lealdade flutuante da guarda pretoriana. A figura de Nero serve como um espelho escuro, refletindo as ansiedades de cada época sobre liderança e poder. Ele foi um produto de uma família disfuncional e de um sistema político que concentrava poder demais em um único indivíduo. O eco da lira de Nero, real ou imaginária, ressoa através da história, um som melancólico sobre a fragilidade do poder e a natureza duradoura de um bom conto. A sua história não é apenas sobre um imperador, mas sobre a própria Roma. Sua glória, sua brutalidade e sua capacidade de criar mitos eternos. A imagem de Nero tocando lira enquanto Roma ardia em chamas é tão poderosa que transcende a verdade histórica. A narrativa de sua insanidade foi reforçada por sua decisão de competir em Jogos Olímpicos na Grécia. Ele retornou de sua viagem à Grécia celebrando um triunfo, não por vitórias militares, mas por suas vitórias artísticas. Essa exibição foi a gota d'água para muitos generais e governadores que valorizavam a virtude militar acima de tudo. A perseguição aos cristãos, embora terrível, foi um ato politicamente calculado para desviar a culpa. A Domus Aurea era, em essência, um parque público gigante com um palácio privado no centro, uma concepção de urbanismo à frente de seu tempo. No entanto, em um tempo de crise, foi percebida como a mais pura autoindulgência. Sua relação com Sêneca é um estudo em idealismo versus pragmatismo. Nero queria ser amado como um artista, mas exigia ser obedecido como um autocrata. A história pode não se repetir, mas as ansiedades sobre a liderança certamente o fazem. Nero representa o perigo de um líder que se apaixona pela própria imagem que projeta. O fogo limpou o terreno para uma nova Roma, mas também incinerou a confiança entre o imperador e seu povo. Cada geração reinterpreta Nero à luz de suas próprias preocupações e medos. Ele é o eterno showman no palco da história, cativando e repelindo audiências até hoje. A lenda de Nero
é um incêndio que a história nunca conseguiu apagar completamente. O som fantasma da lira de Nero serve como um aviso sombrio que ecoa através dos tempos. O Império Romano sobreviveu a Nero, mas sua história foi para sempre marcada por seu reinado de fogo e música. O tirano artista, o incendiário relutante, o deus performático. Nero foi tudo isso e nada disso. Um paradoxo envolto em púrpura imperial. A sua queda não foi causada por um único erro, mas por um acúmulo de extravagâncias, crueldades e um profundo divórcio da realidade política de seu tempo. A memória de seu reinado tornou-se um campo de batalha para narrativas conflitantes, uma luta que continua até hoje. Ele desafiou a definição do que um imperador romano deveria ser, e em sua falha, criou uma nova mitologia de tirania. A imagem final de Nero não é a de um estadista ou de um general, mas a de uma estrela trágica fazendo sua última e mais desesperada performance. O mito incendiário de Nero permanece um dos contos de advertência mais potentes da história sobre o poder e a loucura.